Será que na região norte só tem florestas e rios? Olá, caro aluno! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre a organização do espaço na região norte, que apesar das dificuldades em adentrar uma floresta densa, os portugueses não deixaram de explorar as terras que formam a atual região norte. Eles queriam encontrar riquezas e assegurar territórios para a coroa portuguesa. Para entrar pela densa vegetação, aproveitaram da experiência dos indígenas, que são grandes conhecedores da floresta e dos rios de planície, pelos quais avançavam para o interior da região. Agora, aproveitando a oportunidade, se você gosta do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no YouTube, não se esqueça de sempre deixar o seu gostei aqui embaixo do vídeo. É rapidinho e não custa nada. E também é muito importante que você se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho também aqui embaixo de se inscrever. Assim, sempre que tiver um conteúdo novo, vocês serão avisados. Agora que você já deixou o seu gostei e já se inscreveu no canal, então vamos viajar direto para a região norte e saber mais sobre a sua organização. Entre os principais itens que primeiro despertaram o interesse dos portugueses estavam as chamadas drogas do sertão. Isso mesmo, drogas do sertão, que são o cacau, o guaraná, o cravo, a baunilha e outras especiarias extraídas da floresta equatorial, que tinham grande valor comercial na Europa. Os portugueses também estavam interessados nos indígenas, que caçados e aprisionados pelos colonos eram usados como escravos. O norte permaneceu pouco explorado até meados do século XIX. A situação começou a se modificar com a extração do látex da seringueira para a produção de borracha. Nessa época, a indústria automobilística vivia um momento de grande desenvolvimento no mercado internacional e necessitava da borracha para a fabricação de pneus. Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado. Quero Não, isso dá nos nervos. Com a abundância de seringueiras na floresta, a região atraiu muitos imigrantes, principalmente do Nordeste, que enfrentava uma de suas piores secas. Os nordestinos, saindo de sua terra natal, buscavam melhores condições de vida quando chegavam para trabalhar nos seringais. Constituíram a principal mão de obra na exploração do látex para a produção de borracha. O meu avô foi um desses trabalhadores, porém ele ficou pouco tempo na região norte, porque o pagamento dos trabalhadores, em geral, era insuficiente para suprir as necessidades essenciais, como a alimentação, o vestuário e o transporte. O acesso aos seringais, que se situavam no interior da floresta amazônica, só era possível em embarcações dos próprios seringalistas, que eram os donos dos seringais. Eles cobravam muito caro por esse serviço. Assim, os trabalhadores acabavam se endividando e tornavam-se dependentes de seus empregadores. E muitos colegas do meu avô, por exemplo, não conseguiram retornar ao Nordeste, mesmo depois do término do período da seca nessa região. E assim eles acabaram contribuindo para o efetivo povoamento da região. 20 dos 50 filhos oficiais morreram. Os 30 sobreviventes deram mais de 100 netos a seu Luís e suas mulheres. A borracha tornou-se fonte de riqueza para parte dos moradores da capital do Pará e do Amazonas. Nesse momento, se iniciou uma nova etapa do desenvolvimento urbano de Belém e de Manaus. Belém, maior e mais bem localizada, logo se tornou o grande centro mundial do comércio da borracha, vivendo anos de esplendor e riqueza. O Teatro da Paz, inaugurado em 1878, tornou-se local de apresentações artísticas que reuniam a aristocracia da cidade e renomados artistas europeus. A situação em Manaus era semelhante. Ricos seringaristas também adquiriram
costumes aristocráticos, influenciados pelos filhos que estudavam em países europeus, principalmente na França e na Inglaterra. No ano de 1896, foi inaugurado o Teatro Amazonas, com painéis internos pintados por renomados artistas italianos. No cenário mundial, a indústria automobilística crescia e, com ela, a demanda por borracha, deixando essa matéria-prima mais valorizada. Com isso, foi necessário cultivar a seringueira em larga escala para atender à crescente procura pelo produto, visto que a extração dos exemplares nativos havia se tornado insuficiente para atender às solicitações do mercado. De olho nesse mercado lucrativo, os ingleses contrabandearam sementes da seringueira do Brasil para o sudeste da Ásia, em regiões que hoje correspondem, por exemplo, ao atual território da Malásia, na época colônia britânica, e lá se instalaram enormes monoculturas desse vegetal, obtendo safras a preços bem mais baixos que as do Brasil, levando a um grande declínio da venda de borracha pelo Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sudeste da Ásia foi invadido pelo Japão, o que favoreceu novamente a exportação da borracha brasileira. No entanto, com o fim do conflito, a Ásia voltou a competir com a borracha no norte brasileiro, levando vantagem sobre ela. A concorrência da extração do látex na Ásia e, posteriormente, a produção da borracha sintética, obtida a partir de derivados de petróleo, foram as principais causas para a queda do preço do látex e do monopólio brasileiro, ocasionando o colapso dos seringais na Amazônia. Apesar do declínio da extração do látex e da produção da borracha no norte brasileiro, a região já não era mais tão despovoada como antes, pois grandes partes dos migrantes permaneceu nos antigos seringais, fundando algumas cidades nessa localidade. No entanto, a perda da importância econômica da borracha fez diminuir o número de pessoas que migravam para o norte, deixando novamente a região em grande parte isolada economicamente do restante do país. Durante o período da ditadura militar, o governo brasileiro empreendeu uma grande campanha para ocupar a Amazônia em definitivo. Seus objetivos eram, sobretudo, explorar economicamente a região, gerando mais riquezas e garantir a proteção do território do norte. Para atingir esses propósitos, as estratégias utilizadas pelo governo visaram privilegiar a construção de rodovias ligando a Amazônia ao restante do Brasil, como a exploração dos recursos naturais da região e o incentivo ao desenvolvimento da atividade industrial. Com a abertura de estradas ligando o norte a outras regiões do Brasil e a outros países sul-americanos, o governo federal visava tornar possível o deslocamento de pessoas e produtos, acabando com o isolamento da região. Apesar de ter cumprido em parte o seu objetivo, as estradas também foram alvo de polêmicas, que envolviam, por exemplo, a ocupação de terras em reservas indígenas, o desmatamento e a perda da biodiversidade na região, além dos altos custos. Passados mais de 40 anos, desde a abertura de várias rodovias, muitas delas até hoje não foram concluídas. A partir dos anos 50, com a descoberta de importantes jazidas minerais na região norte, deu-se início à sua exploração intensiva. A atividade econômica levou ao crescimento de várias cidades, favorecendo a industrialização na região. Além disso, a exploração mineral no norte abasteceu a indústria e outras regiões do país e hoje é responsável por grande parte da produção mineral do Brasil, cujo principal destino é a exportação para diversos países, como a China e a Coreia do Sul. Bauxita, manganês, ferro, cobre, níquel e o caulim estão entre as principais reservas minerais do norte. Apenas uma pequena parte dessas reservas é explorada. Para incentivar a exploração mineral, cujo principal destino são as exportações, o governo ofereceu diversos incentivos, como a construção de estradas e hidrelétricas, além da instalação de portos em isenção de impostos.
Com a abertura de rodovias na região, pequenos agricultores foram se instalando aos poucos em terras próximas às estradas, dando início a uma maior ocupação da Amazônia. A região recebeu principalmente agricultores vindos do sul e do nordeste do Brasil. No entanto, foi a partir da década de 1990 que teve início o desenvolvimento da agropecuária em larga escala. A dinâmica agroindustrial brasileira teve o seu crescimento por muito tempo vinculado à ocupação de novas terras, abundantes sobretudo nas regiões centro-oeste e norte do país, ainda em grande parte desocupadas. Nossa! De acordo com o Censo Agropecuário de 2007, entre 1995 e 2006, o número de lavouras no norte aumentou em 276%, o que denuncia o avanço da fronteira agropecuária na região. Se por um lado o cultivo da soja foi o grande responsável pela devastação das áreas do cerrado, grandes porções da floresta amazônica foram substituídas pela pecuária extensiva. Até os anos 60, as indústrias existentes na região norte, concentradas sobretudo em Manaus, produziam basicamente itens para o consumo da população local. Para incentivar o desenvolvimento econômico na região, o governo criou em 1957 a Zona Franca de Manaus. Seu objetivo era estabelecer um polo industrial integrado ao restante do país, apoiando atividades no comércio, na agricultura e na indústria. Por meio de parcerias entre o governo federal e os governos estadual e municipal, são oferecidos subsídios a empresas nacionais e internacionais, sobretudo com a redução de impostos para diminuir os custos de instalação e manutenção de atividades industriais do norte, uma vez que a região é a mais distante dos principais mercados consumidores do país. O projeto levou à instalação de montadoras de aparelhos eletrônicos. Com a instalação de indústrias, criaram-se diversos postos de emprego, o que atraiu mais pessoas para a região de Manaus, que concentra a metade de toda a população do estado. Bom, querido aluno, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha aí entendido como que funcionou a organização do espaço geográfico na região norte, desde a época dos seus colonizadores, dos portugueses, e passando também a economia dessa região, e pela forma com que a região administra a sua economia, tanto através do extrativismo, quanto da pecuária e quanto da indústria. Um forte abraço, até a próxima aula.